programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de suma importância, que são as doenças inflamatórias intestinais. Temos ouvido falar muito sobre elas e hoje nós vamos aprender bastante sobre o assunto. Eu estou recebendo o querido amigo imaginologista Dr. Mário Caporal. Seja muito bem-vindo, doutor, mais uma vez. Prazer é todo mês estar aqui no programa Estação Saúde, da UniTV, né? E falar de um assunto tão importante como estava falando contigo, das circunstâncias principalmente atuais, né? Que o tipo de vida que nós levamos, os seres humanos estão levando, o tipo de alimentação, o comportamento emocional, estresse, a ação hormonal, tudo isso tem importância na origem, no desencadeamento dessas doenças inflamatórias que acometem o intestino. Nós sabemos que nós, seres humanos, somos um pouco de mente, de físico e de espírito. Nós temos o nosso fator moral, tão importante também. O nosso equilíbrio é fundamental, dos nossos órgãos, das nossas glândulas. Tudo isso tem influência. O nosso fator imunológico, que sofre tanto a ação do fator externo como do fator interno, desencadeando muitas vezes uma depressão nesse sistema e que muitas vezes é fator original de algumas doenças do nosso corpo. Então nós temos que entender que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. E muitas das manifestações que ocorrem no intestino repercute também no nosso estado emocional, no nosso comportamento, no nosso humor de alegria ou de tristeza, de dor, né? Então, essas doenças que acometem o intestino, ela tem tudo uma incógnita dentro da medicina, na sua origem. Por que ela ocorre? Porque alguns pacientes são leves, outros pacientes são graves, dão complicações mais acentuadas. Essas doenças são enumeradas, principalmente são duas importantes, e de forma crônica, que é a doença de Crohn, que é uma ileite, um processo inflamatório, e a retocolite ulcerativa, que acomete mais o intestino grosso, a parte terminal do intestino grosso, o reto, o sigmoide, mas são doenças com características quase que semelhantes. Falando primeiramente da doença de Crohn, a doença de Crohn foi a primeira vez descrita em 1930, por aí, 32, pelo médico de sobrenome Crohn. Daí a origem do nome da doença de Crohn. Para falar mais propriamente da doença de Crohn, nós vamos começar, por exemplo, qual é a faixa etária que ela mais acomete? A doença de Crohn pode acometer crianças, mas acomete mais a faixa etária dos 15 anos em diante, aos 20, 30 anos, 40 anos de idade. Ela não tem preferência, tanto homem como mulher, idade. Milhões de pessoas são acometidas no mundo inteiro pela doença de Crohn. A medicina tem debruçado ao longo desses anos todos na busca para descobrir a sua causa, a sua origem, aonde está o ponto inicial, o gatilho inicial da doença. Onde? O que provoca na realidade? É um fator imunológico? Fator hereditário? Está ligado ao DNA da pessoa? Outros fatores, né, que podem interferir na doença, desencadeando esse processo inflamatório.
ainda tudo é uma expectativa para nós ao longo desses anos. A doença de Crohn tem uma característica importante. Ela acomete mais a porção terminal do intestino delgado, a parte do íleo, aonde o íleo vai se encontrar com o colo ascendente do intestino grosso. Nessa junção entre o íleo e o colo é que ocorre essa reação inflamatória. É uma reação inflamatória. E que, dependendo de cada pessoa, ela pode ter um grau mais suave de acometimento e um grau mais severo, mais sério. A doença de Crohn, ela se caracteriza principalmente por acometer todas as camadas do intestino, desde a mucosa até a camada mais profunda. Por isso que ela, muitas vezes, geralmente dá manifestação mais acentuada do que a retocolite, que a retocolite comete mais a camada superficial, a mucosa superficial do intestino. Resta salientar que a doença de Crohn, ela pode acometer todo o intestino. Todo o intestino. Intestino delgado, intestino grosso. É uma forma mais acentuada da doença. E ela se manifesta clinicamente com diarreia. A pessoa pode ter vários episódios de diarreia por dia, mais pastosa, mais líquida. Tenesmo, muitas vezes a pessoa corre para evacuar, vai ao banheiro e não sai nada. Tem aquela vontade de evacuar e não sai nada. É o tenesmo que nós conhecemos. A pessoa pode eliminar sangue nas fezes, muco, pode ter febre. A pessoa pode ter um certo grau na fase aguda da doença, porque ela tem uma fase de remissão. Ela pode durar algumas semanas e depois ela regride, dando uma melhora. Ela pode se manifestar com febre, fadiga, desânimo, perca do apetite. A doença também pode ter uma manifestação extraintestinal, pode comprometer a pele, as articulações e também a vista por fora, dar uma reação inflamatória. Então, a doença de Crohn, ela é uma doença que tem que se fazer o diagnóstico, o quanto mais precoce é melhor, instituir o tratamento para a doença, que hoje tem alguns medicamentos no mercado e que tem uma ação que funciona bem. Por isso que, se você tem uma manifestação semelhante a essa que eu estou descrevendo, você tem que procurar um médico para fazer o diagnóstico. Depois nós vamos, na sequência, falar dos métodos diagnósticos, depois eu vou falar sobre a retocolite, para que vocês possam entender melhor. Certo, o programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre as doenças inflamatórias intestinais. Nós estamos recebendo o querido imaginologista Dr. Mário Caporal. E, doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre a retocolite, então. Sim, é uma outra doença inflamatória do intestino. Terminando a doença de Crohn, tem que falar também que muitas vezes, se a pessoa não tratar, dependendo da gravidade dela, ela pode dar complicações como perfuração, fístula, né? E pode dar também estreitamento, estenose, que nós conhecemos, pela própria reação inflamatória, ela diminui o calibre do intestino e obstrui, muitas vezes total ou parcialmente, o intestino a nível dessa reação inflamatória, porque ela causa uma alteração na parede do intestino. A doença de Crohn é danadinha nesse sentido.
Mas a retocolite é outra doença inflamatória que acomete milhões de pessoas no mundo todo. Não tem idade. A idade mais frequente que a retocolite ulcerativa acomete as pessoas é dos 20, 30 anos em diante, até os 40, 50 anos de idade. A retocolite é uma doença que geralmente se localiza no intestino grosso, na sua parte mais final, no reto, no sigmoide, naquela região ali. Então, ela acomete mais a mucosa do intestino, causa uma reação inflamatória na mucosa, na camada mais superficial do intestino. Até se ele quiser mostrar o gráfico ali, para nós, é importante para mostrar. Ela acomete mais a camada superficial do intestino e muitas vezes provocando pequenas ulcerações a nível da mucosa intestinal. Várias ulcerações superficiais que pode causar. E a retocolite é uma doença também danadinha. Ela, dependendo do estágio da doença, da gravidade de cada pessoa, ela pode ter um estágio mais leve, moderado, outro estágio mais grave da doença. E ela, muitas vezes, se manifesta também com diarreia. A pessoa tem diarreia, sangue nas fezes, muito muco, aquele catarro nas fezes pode sair. A pessoa pode ter dor, pode ter gases, estufa a barriga, dor para as costas, pode ter também, assim, manifestação extraintestinal, como dor articular, pode dar. E ela se manifesta com esse também, prostração da pessoa, pode ter febre, desânimo, a pessoa pode ter fadiga. E dependendo de cada pessoa, ela tem um quadro mais acentuado ou mais leve. Outra característica da doença da retocolite, ela pode ter um período também de remissão por vários meses, até anos. Depois ela volta outra vez a se manifestar com aquela mesma característica dela. Então é muito importante que a pessoa possa procurar um médico que tenha essa manifestação, essa doença, esses sintomas que eu acabei de falar, para que possa instituir o tratamento. Lógico, nós temos que entender também que essas doenças inflamatórias precisam ter um diagnóstico diferencial com outras doenças. Nós sabemos que, como a intolerância à lactose pode dar alguma manifestação semelhante, assim como a intolerância ao glúten, né, a doença celíaca, que eu acabei de falar no último programa, pode dar manifestações de diarreia, né? Muitas vezes pode ter muco nas fezes, até sangue. São doenças que precisam realizar o diagnóstico diferencial para se chegar à conclusão exata qual é a entidade que realmente está comprometendo o intestino. Como a doença de Crohn, a retocolite ulcerativa pode dar algumas complicações. E uma das tendências é também para o câncer de intestino, uma das complicações, né, que pode surgir. Então, na realidade, a pessoa tem que fazer o diagnóstico com exames adequados para se chegar à conclusão e instituir o tratamento correto. Hoje, doutor, quais são os exames que são escolhidos para diagnosticar? Bem, hoje é muito importante que ao procurar um médico, principalmente um gastroenterologista, nós hoje, lá na Ecoclínica, muitas vezes eu consigo dar o diagnóstico da doença de Crohn, muitas vezes da retocolite, pela ultrassonografia, pelo aspecto que a gente vê da alça intestinal.
tanto do intestino grosso como do intestino delgado. Então, o ultrassom, para quem tem uma certa experiência, ele tem um marcador importante na causa da doença inflamatória intestinal, das suas manifestações de imagem característica do intestino. Outro exame importante que eu considero é a colonoscopia, que é uma endoscopia do intestino grosso, do intestino delgado, a colonoscopia. É um exame que se faz com o preparo intestinal e ela vai avaliar a mucosa, fazer a biópsia, muitas vezes, para chegar à conclusão qual é a causa realmente da inflamação do intestino. Se é uma doença de Crohn, se é uma retocolite, a colonoscopia pode nos dar uma luz nesse sentido. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje eu estou recebendo meu querido amigo imaginologista Dr. Mário Caporal e nós estamos conversando sobre as doenças inflamatórias pélvicas. Doutor, vamos falar sobre o tratamento então? Isso. Eu falando da doença inflamatória intestinal, aqui, né? Doutor, ó, tá é muito importante, vocês vão observar ali no gráfico, né, o intestino delgado e o intestino grosso. Vocês estão notando que nessa parte mais vermelha, onde tem esses focos vermelhos, são as áreas que a doença de Crohn pode comprometer a pessoa. Olha ali que nessa parte aqui, à esquerda da imagem, nós estamos observando um ponto onde se une o intestino delgado e o intestino grosso. Ali é uma área de maior frequência da doença de Crohn. Já no outro gráfico, nós estamos observando no colo, no intestino grosso, colo descendente, sigmoide e o reto, essa área toda em vermelho, é a área mais comprometida pela doença, pela retocolite ulcerativa, que é a colite, tá? A retocolite ulcerativa, tá vendo? Retocolite ulcerativa. É essa área aí do intestino. Esse é o intestino, com seu 12 metros de comprimento, né? Que compõe o nosso aparelho digestivo, lá em cima o estômago. Então, essa área aqui, ela está propensa à formação de distúrbios importantes no nosso corpo. E nós estamos falando mais propriamente da doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Eu falei aqui, neste momento, acabei de falar do diagnóstico, o quanto é importante a colonoscopia, porque a colonoscopia, sabe, Gabriela, tem uma importância porque a pessoa, ele vai analisar a mucosa por dentro, o aspecto da mucosa. Se tem ulceração, se não tem, ao vivo, a cores. E pode fazer a biópsia. O que é a biópsia? É tirar pequenos fragmentos da mucosa do intestino. E ali o médico pode ter um parâmetro da extensão da doença. Como que está? Isso é fundamental. E também a colonoscopia, para quem é portador da doença de Crohn e da retocolite, ele tem que, cada 2 anos, fazer uma colonoscopia para ver o aspecto e como prevenção também para as doenças secundárias que eu acabei de falar, principalmente para a origem do câncer. Ver se não tem alguma transformação na mucosa. Isso é fundamental. Então, esse exame, a colonoscopia, eu considero importante. Nós temos outro método, como eu falei, ultrassom, raio-x, a tomografia, são importantes também, a ressonância magnética, os exames de sangue, os marcadores que muitas vezes os médicos solicitam, é fundamental. O tratamento
as pessoas perguntam, doutor, a alimentação tem importância no transcurso da doença para estimular a doença ou para a remissão da doença? Eu quero dizer que a alimentação tem importância. Se as pessoas já têm o diagnóstico de doença de Crohn ou de retocolite ulcerativa, ela deve evitar os alimentos muito condimentados, os alimentos com muita gordura, muita carboidrato, excesso de carboidrato, evitar esse tipo, excesso de leite, derivados do leite, ter uma alimentação mais equilibrada, com fibras, frutas, verduras, uma alimentação que possa ajudar no equilíbrio da flora intestinal, no equilíbrio da mucosa intestinal, agredindo menos, não trabalhando demais o intestino. O uso da água, tomar bastante água é importante, né? Também é importante a atividade física, a caminhada, algum exercício deve ser praticado, isso é importante, né? Para todas as doenças, né, doutor? Para todos nós é muito importante isso. O estado emocional, porque não raramente essas pessoas podem desenvolver um quadro, muitas vezes, depressivo, leve, de ansiedade. O estresse deve ser evitado, o sono adequado é importante. Então, vocês estão notando, muitas vezes, repor os componentes de vitamina, de minerais no corpo é importante também, porque muitas vezes a doença de Crohn, ela pode prejudicar a absorção de certas vitaminas, de certos elementos da alimentação, que nós sabemos que o intestino delgado tem muita importância nisso, e se ele é comprometido por uma doença inflamatória, ele pode afetar a deficiência da absorção de certas vitaminas. Então, uma alimentação, por isso é importante, muitas vezes, a combinação do médico com a nutricionista para dar um equilíbrio no nosso organismo, no nosso fator imunológico, no nosso estado emocional. Importante, então, alimentação, exercício e equilíbrio emocional e espiritual é importante para a evolução da doença. Tanto a doença de Crohn como a retocolite, ela tem períodos de remissão, que a pessoa fica boa, e tem períodos de agudização. Uns mais graves, outros mais leves. Mas não impede da pessoa levar a sua vida normal, desenvolvendo as suas atividades normais. Isso não impede. Então, nós não podemos nos entregar. É tratar, corrigir e ir em frente, que tudo tem solução. Não é o final da linha, pelo contrário, é uma caminhada longa e que realmente eu vejo muitos pacientes que levam uma vida normal, conseguiram equilibrar, conviver com a doença e sabe o que é bom, o que é ruim. Sabe que o estado emocional ajuda no equilíbrio e a alimentação também. Evitar o fumo, evitar o álcool, que são coisas que prejudicam muito. Os aditivos químicos, os alimentos conservantes, tudo isso atrapalham a evolução e a remissão da doença. Então, minha gente, cuide da sua saúde. E entre elas você deve cuidar muito bem, se você é portadora da doença de Crohn ou da retocolite, ou se não tem o diagnóstico ainda, não fique sofrendo. Procure o médico para esclarecer e tratar adequadamente. Mais uma aula, né, meu povo? E doutor, quem quer encontrar o doutor, quer fazer um exame, como que faz? Isso. Qualquer dúvida que você precisar dos nossos conhecimentos, nós estamos na Ecoclínica. Na Ecoclínica de Tubarão, ali em frente de Dogiás, em Jaguaruna. Estamos em Braço do Norte, em Capivari.
à sua disposição. É só nos procurar que nós vamos lhe ajudar muito. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Para você que nos acompanhou nesse programa, muito obrigada. Uma ótima semana e até semana que vem.